Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius e hoje eu vou estar mostrando um pouquinho sobre como eu faço a build dos meus personagens e como você pode estar fazendo a sua. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse site aqui, que ele mostra a característica de todos os personagens aqui. É a fórmula de como você está fazendo e calculando a sua build. Eu vou começar pelo. Eu vou começar não, eu vou só mostrar mente a do DL aqui. Essa aqui é a foto dele quando logo que você cria o personagem. Aqui as características deles, especializações. E vamos dizer assim, no caso, eu estou criando um DL de força. Então aqui vai ter a bonificação dele é, com relação à pontuação que você tem que marcar para ter a bonificação. No caso aqui, se você for fazer um híbrido, normalmente o pessoal bota lá por uns 1500, 1600 em força, mais uns 1500 em agilidade. Isso vai dar 10% de ataque e mais 10% de defesa. Para estar ganhando efetivamente os 10%, você tem que marcar um pontinho a mais, 1501. Pra, de fato você está ganhando os 10% de bônus de ataque. De defesa a mesma coisa, 1501. Você tem que marcar, senão ele não ganha totalmente. Às vezes ele vai ficar variando entre 0 e 10%. Então isso aqui é meio ruim. Se ele for voltado somente para força, 1501 ele vai ganhar 10%. 2001 vai ganhar de 30 a 45%. Então assim, normalmente o pessoal marca que até o 800 marca uns 2000 e pouco ali, 2100, 2200, que é para estar tirando o máximo proveito desse bônus aqui. Depois disso, na tri do level 800 em diante, você vai ter mais pontos lá para estar adicionando. Aí dá para marcar mais 1000 pontos aqui, ainda mais com o bônus do 7, que você tem aquela parte lá para marcar pontos. Se não me engano, são 600 pontos a mais que você coloca, mais a pontuação que você ganha do 7, sets melhores no caso. Aqui também a fórmula de agilidade. Bom, não vou me prolongar muito nessa parte. Aqui algumas outras características sobre guild e tudo mais, também não vou me aprofundar. Tem aqui a parte de informação sobre o ganho de XP pelos personagens que fazem que ele ganha XP se tiver na parte. No caso, Dark Lord, se tiver um Dark Lord, uma Summoner, um Magic Gladiator ou um RF, ele vai ganhar uma certa pontuação de bônus. Aqui, se você clicar aqui, você é direcionado a essa parte onde explica. Aqui outras características dele, os pets que ele tem e tudo mais. As evoluções aqui, segunda classe, terceira classe e quarta classe. Na terceira classe você libera a Skill Tree. Na quarta classe você libera essa outra skill aqui. Agora não me lembro se esse aqui realmente é o level máximo atual. Aqui você tem os pontos base que vem nele, o que cada status interfere no personagem. Aqui é uma das partes mais importantes. Aqui é no C que você vai definir como seu personagem é. No caso, um DL de força, a cada 5 pontos que ele gasta em força, ele ganha 1 ponto de ataque power máximo. E o ataque power mínimo, a cada 7 pontos, ele ganha 1 ponto. Então isso aqui faz muita diferença. Se você fizer a conta certinho. Então assim, às vezes calcular certo quanto você vai querer marcar no seu personagem, aqui faz toda a diferença. O dano elemental também aqui, como ele fica, qual a pontuação necessária em quais status, porque você está vendo aqui, tanto em força quanto em energia, aumenta o ataque power dele. Já testei uma build de energia, não funciona. Depois eu falo pra vocês mais ou menos onde é que eu testo as minhas builds. E normalmente eu faço o teste mesmo num servidor private, que é muito parecido com o global. As opções success rate ele vai estar mostrando aqui
toda a pontuação, cada ponto que você gasta, a quantidade de ponto que você tem que gastar para receber um ponto de bônus aqui. A fórmula de defesa também, a ADL se beneficia muito dessa fórmula aqui. Normalmente o pessoal marca o quanto tiver de ponto no ADL, na parte de agilidade. Só o suficiente para usar a skill lá e depois o quanto quiser, o quanto precisar de ponto. Ressalvo algumas pessoas que colocam um pouquinho mais em força para escapar do bug do ADL. Aqui ele mostra as armas que utiliza. Você pode verificar que cada arma aqui você tem a opção normal e a opção excelente, como é que ele fica, tem mais 15 e tudo mais. A versão excelente dele aqui, os options que pode vir, quanto que ele fica de ataque se ele tiver mais 15 ou algo assim. Então isso aqui também você pode estar verificando aqui, mas não é o mais importante aqui nessa parte aqui. Shield que ele utiliza, quais shields ele pode utilizar, os sets que ele pode estar utilizando, as asas que ele utiliza, no caso dele utiliza a capa, o absorve também, você pode estar verificando essa parte aqui de como a capa fica dependendo do level. No caso eu estou utilizando uma capa level mais 9 aqui, então ela vai me dar 33 de defesa mais 38 de absorve damage, de damage, e mais absorve 28%. Eu utilizo o cavalo que é para dar uma balanceada boa com esse absorve aqui. Isso aqui são os options que pode vir na asa. Então um dos melhores options é o Ignore Defense Rate aqui. Isso aqui sem dúvida é um dos melhores options, porque aumenta o seu dano aqui, vai colaborar com o seu dano no caso. Os pets, no caso o cavalo a maioria utiliza porque ele aumenta muito a defesa, mas ninguém utiliza o skill do cavalo, muito difícil mesmo. O corvo quase ninguém mais utiliza, DL de comando realmente é muito fraco, não vale a pena montar, pelo menos eu não recomendo. Aí aqui ele fala um pouquinho mais sobre os skills básicos do char, como que cada um quais as características do skill. Você vai clicando, ele vai mostrando aqui para vocês a característica do skill, quanto de dano dá, como é que funciona ele, o que você precisa para utilizar. No caso aqui é a Wind Soul, ela é uma, acho que ela não tem level lá não, mas normalmente por esse level aqui você já consegue utilizar ela, que é quando você consegue marcar todos os pontos lá, consegue marcar os 10 pontos em Chaotic Desire lá. Quanto de força você precisa para estar utilizando. Se não me engano esse aqui é o level mínimo que você precisa para estar utilizando, para descer lá na primeira trilha. Eu vou estar mostrando para vocês. Aqui o skill do pássaro, eles eram muito utilizados antes porque o pássaro atacava sozinho e era uma vantagem para o DL. Aqui eles começam já a falar um pouquinho mais sobre a tree, que você consegue entender um pouquinho melhor como é que ela funciona, porque aqui tem todas as características e descrições. A durabilidade de itens, quantos pontos você marca, quanto você vai ter a mais de durabilidade. Normalmente o pessoal só marca 10 pontos aqui, está mais do que o suficiente, está muito bom. O pessoal desce muito por aqui, ainda mais quem está fazendo build para PVM. Então, aqui para recuperar mana, 10 pontinhos, você ganha 10%. Recuperar a vida, 10 pontinhos, 6%. Recomendo botar mais um pontinho caso você tiver com problema de recovery de HP, mas 10 pontinhos para descer aqui já é mais que o suficiente. Anel e ring normalmente já dão conta. Aqui nessa parte, o AG, isso aqui ajuda muito a evitar que o seu AG acabe. Então assim, se for um ADL, 10 pontinhos, se você tiver a seed de AG Coast lá, pelo menos a level 6, que é muito bom, 10 pontinhos está mais que o suficiente. Eu costumo marcar 7 para você ganhar 7 não. 11 pontos para você ganhar 7%. Isso aqui ajuda muito mais no recover do AG. Aqui vai ter o restante das informações, você pode verificar depois, tanto nessa parte aqui. Vou fazer o seguinte no meu DL.
Depois que eu marcar a última parte lá, na parte de dano, que é essa daqui, depois que eu marcar essa pontuação, 10 pontos aqui, eu tô nessa parte aqui nele no momento, eu vou marcar 10 pontos aqui, 10 pontos aqui, 10 pontos aqui, 19 pontos aqui, 19 pontos aqui. Aqui eu não vou marcar porque realmente não faz muita diferença no nosso dano, mas aqui e aqui realmente faz bastante diferença. Aqui, por que eu vou marcar 19 pontos? Com 19 pontos aqui você ganha mais 4% de double damage. Aqui também, mais 4% de Ignore Defense. Então se você combinar com uma capa, isso aqui vai ajudar muito no dano do seu personagem. Então essa daqui é a skill que realmente ajuda muito no dano. Eu comecei marcando um pouco errado aqui. Marquei os 10 pontos aqui, 10 pontos aqui e 10 pontos aqui. Isso aqui não ajuda muito o personagem agora nesse momento do up. Então assim, o melhor seria se eu tivesse começado pelo shield, pela defesa. Porque isso aqui ia me ajudar muito na defesa do personagem. Tanto aqui quanto aqui. Mas eu acabei marcando por aqui. Mas não faz muita diferença. Outra coisa que ajuda no Dark Lord é você ter pelo menos 10 pontinhos aqui em Mana Reduction. Que aí vai ajudar muito no consumo da sua mana. Porque se você não marcar aqui, você vai ver que sua mana vai descer muito rápido. Mesmo com pendante e as coisas todas. Então para não ficar muito dependente de pendante ou de seed, o bom é marcar pelo menos uns 40 pontos aqui. Voltando aqui um pouquinho. Aqui o bônus pelo set completo, você ganha esse bônus aqui só pelo set completo, tá bom? Então não faz muita diferença se você não utiliza o set completo. Se você não utiliza o set completo, uma alternativa pode ser marcar comando, porque comando aumenta um pouco do seu dano também, mas vai a gosto de cada um. Normalmente as pessoas preferem o set completo, então isso aqui vai ajudar na sua defesa. Aqui aqueles pontos que você marca normalmente para utilizar mais os itens ou para estar retirando pontos de alguns lugares, que nem aqui. Normalmente o pessoal marca, se não me engano, uns 8 pontos lá para tá liberando a skill Chaotic Desire aqui. Que aí você pode remover os pontos que você marcou de level. Então, se não me engano é isso aqui. Peraí, vou abrir a calculadora rapidinho. $69 mais 15. Se não me engano é 15 pontos. Isso. São 8 pontos mesmo que o pessoal marca. Que o DL costuma ter. O DL costuma ter 15 pontos em energia já de base. Então aproveita e marca só 8 pontinhos aqui. Tá mais do que bom para você estar utilizando a magia. Não precisa para mais. Força, se o seu DL for focado em força, recomendo estar colocando o máximo aqui. DL de agilidade, se for focado em agilidade, recomendo marcar o máximo aqui. Essa parte aqui, isso aqui vai depender de cada um mesmo. Tem gente que gosta de marcar aqui porque vai só utilizar a capa level 3. Aqui essa parte de defesa e aqui a parte de ataque. Isso aqui ajuda bastante também o personagem. Aqui é o Shield Protection, isso aqui ajuda também o personagem. Às vezes, ele bloqueia o dano, e isso aqui é a porcentagem de chance dele bloquear o dano. A maioria marca 10 pontinhos aqui, nada mais que isso. Esse daqui é muito importante, porque ele é uma defesa que não é ignorada. Eu considero muito importante. Então, mais ou menos, eu marco aqui uns 12 pontos, mais ou menos, 12, 14, 15, dependendo da situação. E esse aqui é o Shield Block. Isso aqui é a chance dele bloquear o ataque. Do caso do monstro ou do oponente. Não lembro se essa parte aqui é para PVP também, mas se não me engano é. Então aqui você tem a chance de bloquear totalmente o ataque. O máximo que eu recomendo estar marcando aqui é 12 pontos, porque passou disso aqui realmente a máquina fica com muito problema em entender essa porcentagem aqui. Antes da vírgula ela entende bem, depois da vírgula ela fica perdida.
E as outras informações aqui. O pessoal gosta de marcar, depois que marcou a magia aqui, ó, até que eu ia falar pra vocês. 10 pontinhos aqui, 10 pontinhos aqui, 10 pontos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Você já está utilizando a skill Wind Soul. São 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lá para o level 470 você já está utilizando a magia. No caso aqui, essa parte de life ela é muito importante. Só que o pessoal marca mais ou menos uns 12 pontos mais ou menos. Que já está mais que bom, senão você acaba perdendo muito ponto nessa trilha aqui, nessa parte. Mas se você é para PVP, recomendo marcar os 20 pontos, vai fazer bastante diferença. E nessa outra parte aqui também, mais HP, o pessoal costuma marcar uns 17 pontos aqui. Tem alguns que marcam mais, tem alguns que marcam menos, mas costumam marcar isso aqui. Eu acho que não faz muita diferença entre 20 e 17 pontos aqui, mas se é para PVP, bom maximizar. Que não tem muito o que falar nas outras aqui, é só para outras magias, mas a maioria não utiliza, só o Wind Soul mesmo. Aqui, como a gente estava falando, do Mana Reduction. Bom, o DL aqui segue farmando, então ele ainda tá... Pegou a skill só, que eu já tinha marcado alguns pontos. Eu não desci diretamente por aqui, porque ainda ia ficar muito ruim ele utilizar. Então, eu primeiro desci aqui, para reduzir o consumo de mana. Tanto que eu comecei a marcar agora aqui. Então, eu comecei por aqui, para reduzir o consumo de mana, para estar utilizando a skill das correntes, a Fire Burst. E isso aqui me ajudou bastante na questão de não acabar minha mana enquanto eu estou atacando. Aqui nessa parte eu comecei por aqui, marquei os 11 pontos para ter os 7 pontos ali, ou 7%. Marquei depois aqui em defesa, não vou marcar mais que isso. E é isso. Depois eu vou marcar aqui essa parte aqui para estar reduzindo o uso do pet, ou para ele não morrer tão rápido. Então isso aqui ajuda muito, ainda mais shard farm. Esse daqui, como vai ser um shard de força para farm, isso aqui ajuda muito no dano dele. Vou mostrar aqui um pouco. Referente a isso aqui, ó, lá na fórmula ele mostra 900 a cada 10 pontos você ganha 1 ponto aqui em speed. Então 900 daria 90 pontos aqui. No caso desse personagem aqui, ele está mostrando um pouquinho mais, que o Scepter ele dá mais 40 de speed. Aqui, ó, se eu tirar ele, 104. Mas ele para de atacar porque a magia precisa. A luva dá 7 de speed, então você tem que se atentar a isso aqui. A Blood Angel ela dá 5 de speed, então faz um pouquinho de diferença, mas já é uma diferença. O pendante dá mais 7 de speed também. Depois, quando estiver utilizando o Ghost Horse, são mais 7 de speed, já vai ajudar bastante ele. Depois que eu coloquei esse pendante aqui, o speed dele melhorou bastante, o ataque dele aumentou bastante. A capa eu deixei mais 9, eu já tinha falado no outro vídeo. Ele está utilizando o Imp, ainda não está com o Reduction, então esse Imp aqui está morrendo até que rápido, mas está ajudando ele no dano. Assim que tiver com uma defesa melhor, isso aqui já vai reduzir ainda mais o quanto o Imp morre, o tempo que o Imp leva para morrer, e depois que marcar lá, o Imp já não vou precisar mais tá gastando tanto com Imp assim. Até aqui eu ia mostrar da pontuação lá que eu falei pra vocês. Isso aqui é os pontos extras que a gente coloca aqui. Depois que marcar nessa tree aqui, marcar os 8 pontos aqui, você pode remover esses pontos que você colocou. Ainda vai e vai estar aqui os 84 pontos que é necessário para estar utilizando a skill Wind Soul. Bom, eu não vou abrir agora porque tá todas as minhas contas upando aqui nesse computador.
mas normalmente eu utilizo o Realmu para estar testando as minhas builds, porque eles têm um servidor de teste lá. Quando você for criar a conta no Realmu, você cria a conta lá e escolhe o servidor que você quer, servidor teste. Aí lá você consegue todos os itens, pegar level max rapidinho e você consegue estar testando a build do jeito que você quer. Você quer upar até o level tal e ver como a build vai ficar. Você upa até aquele level e testa a sua build. Ou você quiser deixar de level max e ir testando as mudanças, também dá para fazer. Eu recomendo muito porque evita você estar gastando, ainda mais no global, que um reset de uma build aqui é caro. É muito caro. Então assim, se você quer criar um personagem 100% free, essa é a minha recomendação. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha aí e siga a gente para tá acompanhando os nossos vídeos e tá acompanhando o conteúdo aqui no canal. Isso ajuda demais o canal a crescer. Peço que comente também para a gente sugiram também alguma coisa que a gente pode estar trazendo aqui no canal. E eu vou estar me esforçando o máximo possível para estar entregando mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.